Observei minha nora saindo da mata, transportando uma valise de pele úmida e excessivamente pesada para o seu porte. Ao soltá-la perto da borda do lago, captei um ruído sufocado de lá de dentro que me paralisou. Meus 60 anos de existência não me haviam preparado para o que descobriria ao desfazer aquele fecho. Antes de prosseguir, verifique se você já se inscreveu no canal e comente abaixo de onde está vendo este vídeo. Ficamos felizes em saber o quão longe nossas narrativas chegam. O dia iniciara como tantos outros. Uma terça-feira típica de novembro, com o céu nublado anunciando chuva e eu organizando a residência que agora me parecia vasta demais para uma só pessoa. Desde que Maria, minha filha única, partira no parto 7 meses antes, ao lado do meu genro Carlos, em um trágico colisão de carro enquanto ele acelerava rumo ao hospital, eu seguia em modo automático. Limpava, preparava refeições, cuidava das flores. Mal subsistia. A moradia que adquira para estar próxima a eles, com panorama para o lago, nos fundos do conjunto residencial, virara apenas um eco persistente de sonhos que jamais se realizariam. Minha herdeira se fora sem nem ao menos abraçar seu filhote. Naquela tarde, eu fervia um caldo quando avistei pela vidraça da cozinha o veículo de Débora, minha nora, parando de forma desleixada no gramado ao lado da floresta que circunda o lago. Julguei incomum. Ela mal aparecia desde o enterro. Nossa convivência nunca fora a mais afetuosa, mas depois da perda de Maria e Carlos, ela sumira por completo. Abandonando a colher na panela, cheguei mais perto da janela. Seus gestos pareciam agitados. Virava a cabeça ansiosamente para todos os cantos ao abrir o porta-malas, como se receasse olhares indesejados. Foi aí que reparei na grande bolsa de couro marrom que Carlos trouxera de sua derradeira viagem pelo aniversário de bodas. Ela a puxou com esforço para fora do automóvel, visivelmente sobrecarregada. Algo em sua postura, discreta e rígida, ativou um alerta em mim. Enxuguei as mãos no pano de prato e, sem pestanejar, dirigi-me aos fundos. Atravessei o quintal a passos rápidos até o morrinho que me permitia avistar o lago sem exposição. Débora rebocava a valise pela trilha de terra rumo à área mais funda da água. Seus movimentos eram urgentes, angustiados. A bolsa pesava como chumbo. Ao alcançar a margem, deteve-se. Esquadrinhou os arredores mais uma vez, garantindo solidão. Foi precisamente aí que escutei, tênue, porém inegável, um pranto abafado emergindo da bagagem. Meu pulso acelerou. Impossível. Recusava-me a aceitar o que o instinto já insinuava. Débora impulsionou a mala para as águas. Ela boiou por instantes antes de mergulhar aos poucos. O barulho silenciou. Permanecia parada, contemplando. Depois, como se saísse de um torpor, disparou de volta ao carro, saltou para dentro e acelerou rua afora. Eu congelei por uns momentos. O que acabara de presenciar? Poderia ser real? A ideia era atroz demais para assimilar. Mas o choro, ah, aquele choro, não dava margem para socorro imediato. Disparei como em anos não fazia. Desci a ladeira, vacilando, com as juntas reclamando a cada passada. A bagagem já se afundava por completo. Só um pedaço ainda à tona. Mergulhei no lago sem titubear. A água gélida me fustigava. Afundei pela metade, com o lodo agarrando minhas solas, complicando cada gesto. Estiquei os braços, cravando-me na alça da mala no derradeiro instante, antes que sumisse de vez. Arrastei com toda a garra que restava, os tendões ardendo sob o peso. Era ridiculamente onerosa na água. Rebocava-a de volta à praia, ensopada e convulsionando, não só pelo gelo, mas pelo pavor do que viria a revelar. Agachei-me no barro, os dedos vacilantes batalhando com o zíper. Travara, quem sabe de propósito. Forcejei, insisti, até que se rendeu.
Desviei a bolsa e o tempo estacou. Lá dentro, enfaixado em um lençol empapado, jazia um recém-nascido, pele enrugada, pálpebras cerradas, inerte, minúsculo, delicado. A cena me atingiu como um soco. O ar faltou. O raciocínio evaporou. Com palmas instáveis, retirei a criaturinha dali. Seu corpinho gelado, inerte. Busquei furiosamente indícios vitais, encostando o ouvido em seu tórax ínfimo. Silêncio. Logo, quando o abatimento me vencia, percebi, tão fraco que quase ilusório, um sopro leve roçando minha face. Ele persistia por um tris, mais vivo. Enrolei-o nos farrapos do pano menos saturado e o colei ao meu peito, partilhando o mísero calor que meu corpo alagado podia oferecer. Levantando-me a duras penas, retornei correndo à casa, patinando no atoleiro, esbarrando em seixos, mas sem soltar o abraço guardião em torno daquela vidinha. Em casa, o fone escorregou 3 vezes antes de eu marcar o resgate. Minha fala brotava aos soluços, enlouquecida. Um bebê, lago, afogamento. Depressa. A ordem veio em tom resoluto do aparelho. Deite o bebê numa base reta. Confirme as passagens de ar. Comece massagens leves usando 2 dedos. Sopro suave. Eu obedecia de forma automática, soluçando, suplicando para que aquela existência diminuta não se extinguisse entre meus dedos. Os segundos se estendiam como se fossem horas intermináveis. Cada instante de quietude virava um suplício infinito. De repente, num prodígio, o corpinho frágil tremeu. Um gemido tênue, quase imperceptível, porém o ruído mais valioso que escutei em toda a vida. Enrolei-o em panos quentes e limpos, embalando-o com suavidade, sussurrando frases reconfortantes enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Quando o resgate chegou por fim, eu quase não consegui soltá-lo. A criança se prendera à existência com uma força admirável, e eu me apegarara a ela como se fosse o meu próprio resgate. Ele é tão minúsculo, murmurei ao atendente que o acomodava na câmara térmica móvel. Tão minúsculo? A senhora preservou a vida dele, respondeu ele, auxiliando-me a subir no veículo de emergência. Alguns minutos a mais, e teria sido fatal no centro médico. Nos separaram. Transportaram o bebê para a unidade de cuidados intensivos infantis, enquanto me avaliavam por exposição ao frio excessivo. Minhas vestes, ainda molhadas, formavam poças no piso de borracha. Uma auxiliar me entregou trajes secos e um agasalho, mas eu mal percebia o entorno. Meu pensamento se concentrava numa só dúvida. Por quê? Como Débora poderia cometer ato tão cruel? De quem era aquela criança? Não, eu nem queria prosseguir com a ideia. Após horas, ainda estremecendo, relatei tudo a um agente da lei, todo o pormenor do que presenciei. O lago. Ele anotava, sua expressão uma fachada neutra que ocultava qualquer reação. Ao concluir, ele guardou o bloco. Preciso que a senhora compareça à esquadra amanhã para um depoimento oficial. Por ora, iniciaremos buscas pela sua nora. E o bebê? Indaguei, a voz entrecortada. Está sob os cuidados da equipe médica. O serviço social foi acionado. Serviço social. Essas palavras me atingiram como blocos pesados. Aquele serzinho quase perecera, quase evaporara sem vestígios. E agora viraria só mais um registro no mecanismo burocrático. Outro dado, outra cifra. Posso visitá-lo? Roguei, quase de joelhos. Depois de alguma pressão, uma auxiliar me guiou à ala de neonatos. Pelo acrílico da câmara, ele aparentava ainda mais frágil, ligado a cateteres e aparelhos. Seus gestos eram quase invisíveis, sua batalha muda. É um garoto, explicou a auxiliar. Recém-nascido, quem sabe poucas horas, ainda com o cordão quando aportou. Um bolo se apertou na minha garganta. Ele resistirá. É prematuro afirmar. As próximas 24 horas decidirão. Enfrentou resfriamento grave?
e inalou líquido. Mas os pequenos são incrivelmente fortes. Permaneci parada, fitando aquela existência tão delicada e, no entanto, tão determinada. Uma existência que alguém intentara jogar fora como resíduo. Minha nora, a esposa viúva de Carlos, a pessoa que minha filha via como uma irmãzinha. Naquela noite, o sono me fugiu. Toda vez que eu fechava os olhos, via a bagagem mergulhando na água parada. Oía o pranto sufocado. Enxergava o semblante lívido e parado da criança ao abrir a alça. Interrogações bombardeavam minha cabeça sem trégua. Seria filho dela? De quem mais? Na aurora seguinte, com bolsas escuras sob os olhos e o corpo exausto, retornei ao centro antes de prosseguir à esquadra. Urgência em saber de seu estado. Estável, confirmou o doutor, respondendo favoravelmente à terapia. Ele é um guerreiro. Essas expressões me deram uma trégua breve. Ele resistia. Não se rendera, apesar de tudo. Na esquadra, refiz o meu testemunho. A investigadora, uma senhora na faixa dos 50, com olhar afiado, escutava com foco. Estamos atrás de Débora, afirmou ela. Porém, até o momento, sem achados. Ela sumiu de circulação. De quem é o bebê? Questionei, a indagação que me consumia. Não temos certeza absoluta ainda. Iremos extrair material genético e confrontar com o dela ao localizá-la. Igualmente com o de sua filha e do genro defunto, caso autorize. Acenei devagar, uma noção sombria se delineando. A senhora crê que pode ser filho da minha filha? Que Débora, de algum modo... Ela não rebateu de imediato, o que bastou como sinal. Realizaremos todos os exames precisos, completou. Enfim, a realidade emergiria. A realidade... Eu supunha desejá-la. Não previra quão arrasadora seria. 3 dias adiante, a investigadora me contatou. Seu timbre soava curiosamente moderado. Senhora Helena, rogamos que venha à esquadra. Há atualizações no inquérito. Corri. Ao chegar, um sujeito de fato social estava ao lado da investigadora. Sou o Dr. Ricardo, perito em análise forense. Introduziu-se. Realizamos as análises genéticas, iniciou ela, seus olhos cruzando os meus com uma fusão de empatia e gravidade. O bebê é seu neto, descendente direto da sua filha Maria e de Carlos. O universo pareceu pausar. As frases não se encaixavam. Como assim? Maria partiu há 7 meses. Ela jamais chegou a parir. Isso não pode ser, murmurei. O exame é definitivo, afirmou o Dr. Ricardo, folheando um arquivo. A criança apresenta traços genéticos que coincidem com os do seu genro. Mas de que jeito? Maria pereceu durante o parto? O bebê sucumbiu junto com ela. A delegada cruzou olhares com o perito. Senhora Helena, dispomos de indícios que sugerem que sua filha não faleceu no parto, conforme consta nos registros. Aliás, estamos apurando a possibilidade de um delito. Um calafrio percorreu todo o meu ser. O que pretendem insinuar com isso? Queremos dizer que sua filha talvez tenha sido vítima de homicídio e que o bebê achado no lago é o filho dela, que escapou com vida. O ambiente rodopiava à minha volta. Segurei-me à borda da mesa para evitar desabar. Homicídio. Maria e o bebê, o menino dela, meu neto. Vivo durante tanto tempo. E Carlos, consegui indagar. A colisão automobilística do seu genro está em análise. Descobrimos sinais de manipulação nos freios do carro. As peças do enigma começavam a se unir, delineando um quadro sombrio e aterrorizante. Débora, balbuciei. Sim, ela. No instante, representa a nossa suspeita primordial, sobretudo depois da agressão contra o bebê. Lágrimas mudas escorriam pelas minhas bochechas. O terror da conjuntura era quase insuportável de assimilar. Minha filha, meu genro, eliminados, e meu neto, cuja existência eu ignorava, quase seguiu o mesmo rumo fatal. Por qual motivo? A interrogação irrompeu como um gemido.
Por que ela faria tal coisa? Provavelmente por grana, rebateu a delegada. Carlos possuía uma apólice de seguro de vida considerável. Com sua filha e o bebê removidos da equação, Débora se tornaria a herdeira exclusiva. Dinheiro. Vidas valiosas ceifadas por causa de dinheiro. E agora? O que será do bebê? Inquiri. Minha voz era um fio tênue. O serviço social definirá sua custódia temporária até o fim da investigação. Não. A recusa ecoou como uma ordem. Ele é meu neto, fruto da minha filha. Eu o quero comigo. A delegada soltou um suspiro. Compreendo sua ânsia, mas os trâmites jurídicos precisam ser observados. A senhora pode requerer a guarda, mas vou fazer isso. Cortei-a. Farão o que for preciso. Essa criança é o único resquício da minha filha. Não permitirei que ele vague por um abrigo ou caia nas mãos de desconhecidos. Nas semanas subsequentes, enredada em um emaranhado de burocracia, preenchi requerimentos, laudos e perícias. Nesse ínterim, ia ao hospital todos os dias. O pequenino, que no fundo do peito já chamava de Miguel, o nome que Maria sempre sonhara para o primogênito, progredia aos poucos. Uma semana depois do resgate, pude pegá-lo nos braços sem os aparelhos ou sensores. Era como acolher um prodígio frágil, de valor inestimável. Seus olhinhos, outrora vedados na batalha pela existência, agora se entreabriam de vez em quando, negros como os de Maria. Olá, Miguel, sussurrei, ninando-o com suavidade. Sou sua avó, e juro que ninguém mais o ferirá. Vou defendê-lo com o que tenho de mais vital. Ali, contemplando seu rostinho que evocava tanto o de minha filha na infância, formulei um voto inaudível. Buscaria reparação para Maria e Carlos. Asseguraria que Débora respondesse pelos seus atos e educaria Miguel com todo o afeto que sua mãe lhe teria oferecido, caso o destino permitisse. O trajeto seria árduo e extenso. Aos 60 anos, habitava sozinha, e o aparato adotivo não privilegiava as vozes maduras. Mas uma tenacidade indômita brotava em mim, uma vitalidade que eu desconhecia, por Maria, por Carlos, por Miguel. A valise no lago destinava-se a selar o fim de uma existência pura. Em vez disso, marcou o alvorecer da minha odisseia mais crucial. A caçada a Débora ganhou fôlego nas semanas vindouras. Sua imagem surgia em telejornais. Avisos, comunicados da polícia. Ela evaporara por completo. Sem transações em contas, sem transações com plásticos, sem traços em portos aéreos ou divisas. Parecia ter se evaporado no nada. Enquanto tanto, prosseguia na batalha pela guarda de Miguel. As barreiras pareciam infindáveis. Minha idade gerava controvérsias. Meu perfil econômico, humilde porém sólido, era posto em dúvida. Submeti-me a testes mentais, inspeções residenciais, sessões interrogativas exaurentes. Todo o estágio demandava aval. A senhora capta o peso de educar uma criança nessa fase da vida? Questionou a assistente social em uma das conversas, fitando-me por trás das lentes. Capto melhor do que ninguém. Retruquei com convicção. Criei minha filha sem apoio após enviuvar aos 35 anos. Sei precisamente o que se impõe, mas isso remonta a eras passadas. Hoje, com 60, quando o garoto alcançar a juventude, a senhora roçará os 80. As frases me feriram como lâminas. Não por inéditas, pois velava noites com idênticas reflexões, mas persisti inabalável. Antes lhe ofereça 10 anos de carinho autêntico do que uma existência com forasteiros que ignoram seu passado, que não estimavam sua mãe, que não compreendem como ele sorria ou emitia sons suaves. A assistente social registrou uma nota em sua ficha, mantendo o rosto impassível. Prossegui com minha fala. Ademais, não busco uma adoção permanente neste momento. Quero apenas a custódia provisória durante a apuração do caso.
Essa criança é do meu sangue, o último laço familiar que ainda me une à vida. Miguel ficou internado no hospital por cerca de 30 dias. Sua melhora, ainda que gradual, avançava devagar. A hipotermia e a água inalada haviam danificado seus pulmões. Qualquer progresso mínimo era tratado como um triunfo. Eu dedicava as horas junto à sua incubadora, murmurando palavras doces, narrando passagens da vida de sua mãe e como ela se orgulharia da resiliência dele. As enfermeiras, no início distantes e focadas no dever, aos poucos se transformaram em confidentes. Destacava-se Sofia, uma senhora de uns 50 anos com um olhar afetuoso, que me orientou em tarefas como trocar as fraldas, aquecer o leite na medida certa e interpretar as nuances do choro dele. Você se dá bem com o pequeno, comentou Sofia em uma tarde, notando como Miguel se tranquilizava de imediato no meu colo. Ele te sente. Essas palavras me encheram de um calor reconfortante. Em meio a tanta turbulência e dúvida, esse vínculo era algo concreto e palpável. Ele talvez não percebesse, mas éramos o que sobrava um do outro na nossa linhagem. A apuração das mortes de Maria e Carlos prosseguia de forma arrastada. A delegada me atualizava sobre os avanços, por menores que fossem. Descobrimos anotações de que a sua filha chegou ao hospital em trabalho de parto antecipado. Relatou ela em uma de nossas trocas. Contudo, os registros clínicos foram manipulados. A morte dela foi atribuída oficialmente a uma hemorragia após o parto, porém os laudos da necropsia apresentam contradições. E quanto ao bebê? De que modo Miguel escapou ileso se alegaram que ele pereceu com ela? Suspeitamos que Débora pagou propina a alguém na equipe para falsificar a certidão de óbito do recém-nascido, quando na realidade ele veio ao mundo são e salvo. Ela o ocultou por todos esses meses, sem dúvida com o apoio de comparsas. Pensar no meu neto passando seus dias iniciais aos cuidados da assassina de seus pais me causava um mal-estar profundo. Qual seria o esquema dela? Esconder o menino para sempre ou só até pôr as mãos em toda a grana do seguro? O que a levou a abandoná-lo justamente agora? Essa dúvida me corroía por dentro. De acordo com as diligências, surgiu um empecilho. O testamento de Carlos incluía uma condição que impedia Débora de herdar a totalidade, a não ser que provasse a ausência de descendentes diretos. Com o bebê vivo, ela ficaria de fora da bolada completa. Fechei os olhos, lutando contra o enjoo que subia. Minha filha, o genro, o neto, todos viraram meros empecilhos a serem removidos pela cobiça. Ao fim do segundo mês, uma atualização alterou o rumo de tudo. Miguel teria liberação na semana vindoura, e a juíza do processo autorizara meu pedido de guarda provisória. Não se tratava do desfecho definitivo. Ainda viriam novas sessões, perícias adicionais, mas era um avanço significativo. Com uma vitalidade que eu não experimentava há tempos, iniciei a adaptação do quarto de visitas em um espaço para o bebê. Tingi as paredes com um tom azul claro, instalei o berço adquirido em prestações, arrumei as vestimentas generosamente doadas por Sofia e pelas colegas dela. Cada arranjo representava um gesto de otimismo e tenacidade. Na noite anterior à data de levá-lo para casa, a delegada bateu à minha porta. Sua expressão era grave, além do costumeiro. Localizamos Débora, declarou sem rodeios. Meu pulso disparou. Onde? Na tentativa de cruzar a fronteira usando papéis forjados. Ela está detida. Um alívio me invadiu, logo sucedido por uma ansiedade renovada. Ela admitiu os crimes? Por enquanto não, mas as provas são robustas. O essencial é que você e o bebê fiquem protegidos. Agora, protegidos. A ideia soava quase vazia após tanta dor. Como voltar a se sentir em segurança diante de uma perfídia tão vasta? Naquela noite, o sono me fugiu.
Permaneci fitando o berço desocupado, visualizando o instante em que traria Miguel para perto. Meu neto, o menino que eu desconhecia até resgatá-lo da mala de couro, lançado à morte no lago. Na manhã seguinte, sob um céu inusitadamente sereno para o inverno, conduzi Miguel de volta ao lar. Ele mal chegava a 3 quilos, aquém do padrão, mas bem mais vigoroso do que o corpinho frágil que resgatei da água. Seus olhinhos agora se entreabriam com maior frequência, cheios de curiosidade e vigilância. Bem-vindo ao seu cantinho, murmurei ao cruzarmos o umbral. Sua mãe ansiava tanto por você. Ela havia providenciado cada detalhe para o seu advento. Apresentei-lhe cada recanto da casa, tecendo relatos breves, forjando uma sensação de rotina em meio ao caos que nos cercava. Ao deitá-lo no berço para sua primeira soneca no novo lar, fiquei por perto, relutante em me distanciar, como nossa existência chegara a tal extremo. Há menos de um ano, eu aguardava com expectativa o nascimento do primeiro neto, sonhando em observá-lo amadurecer ao lado de Maria e Carlos. Hoje, restávamos apenas nós dois, remanescentes de uma catástrofe, uma dor inimaginável. Contudo, ao observar o rostinho tranquilo de Miguel enquanto dormia, uma convicção profunda surgiu em mim. Aquilo não representava o término da nossa saga familiar. Tratava-se de um recomeço inédito, bem distinto do que eu havia sonhado, mas ainda um recomeço autêntico. O telefone soou, cortando meus devaneios. A delegada ligava outra vez. Débora deseja propor um acordo, afirmou ela de forma direta. Ela se compromete a admitir tudo em troca de uma sentença menor. Que espécie de acordo? Ela prometeu detalhes sobre os cúmplices no hospital, explicações sobre a sabotagem nos freios do veículo de Carlos e a manipulação dos atestados de óbito do bebê. Em contrapartida, busca fugir da prisão perpétua. Reivindica apenas 30 anos. 30 anos. Ela sairia em liberdade antes mesmo de Miguel se formar na universidade. A indignação era avassaladora. Qual é a sua opinião? Indaguei, com a voz vacilante de fúria represada. Com uma admissão integral, o processo avança mais célere. Sem isso, enfrentaríamos um julgamento demorado, com testemunhas que poderiam sumir e provas que se degradariam com o tempo. E reflita sobre Miguel. Ele pouparia o sofrimento de comparecer às sessões de tribunal na idade adulta. Cerrei as pálpebras, esforçando-me para assimilar tudo. Uma fração de mim ansiava que Débora arcasse com a punição máxima, que permanecesse confinada para sempre. Mas outra parte, agora guardiã de uma vida inocente, devia ponderar o que seria mais vantajoso para ele no futuro distante. Desejo confrontá-la pessoalmente, declarei. Por fim. Do outro lado, seguiu-se um instante de silêncio. Isso foge ao protocolo habitual nessa fase. Não me interessa o habitual. Antes de aprovar qualquer transação, preciso encará-la frente a frente e escutar a verdade de sua boca. 2 dias mais tarde, dirigi-me à área de visitas da cadeia provisória. Meus dedos vibravam sutilmente à espera. Miguel permanecia aos cuidados de Sofia, que bondosamente se voluntariou para zelar por ele por um período. Quando Débora surgiu, acompanhada por 2 agentes, mal a identifiquei. Os fios, outrora extensos e lustrosos, surgiam curtos e opacos. O semblante, previamente adornado com maquiagem perfeita, exibia palidez e sulcos profundos. Vestia o traje alaranjado da detenção como se fosse parte de si. Ela se acomodou de frente a mim, divididas por uma superfície metálica. Seus olhares se cruzaram por um segundo fugaz antes de ela baixar os olhos. Não transparecia provocação, tampouco arrependimento, somente uma entrega oca e vazia. Por quê? Essa foi a única expressão que logrei articular. Ela inspirou profundamente antes de replicar,
com a entonação mais áspera do que recordava. Jamais desejei maternidade. Carlos conhecia isso desde o matrimônio. Formava parte do nosso pacto. Então, Maria concebeu, e ele se transformou por completo. De repente, o foco era o bebê, o papel de tio, o laço familiar. Ela interrompeu, roçando a mão nos cabelos recortados. Ao descobrir que ele alterara o testamento para legar tudo a Maria e à criança, em caso de infortúnio seu, algo em mim se partiu irremediavelmente. A impassibilidade em sua narrativa inquietava mais que qualquer sinal de afeto. Desta forma, você eliminou meu genro, eliminou minha filha e intentou eliminar meu neto. Ela não contestou, nem validou, prosseguindo como se relatasse o destino alheio. Jamais se tratou de algo pessoal. Eu apreciava Maria sinceramente, mas ela possuía tudo. Pais que a idolatravam, um companheiro leal, uma gestação em curso. Já eu nunca tive senão o que erigi sozinha. E isso autoriza o crime? Minha voz oscilava de revolta. Pela primeira vez, ela elevou o olhar ao meu. Nada autoriza. Apenas respondo à sua indagação. Permanecemos mudas por breves momentos. O tic-tac do relógio mural ecoava como um trovão. O bebê? Iniciou ela, titubeante. Ele se encontra bem? A questão me desconcertou. Havia um vislumbre de humanidade em seu timbre. Sim, repliquei com frieza, apesar das suas tentativas para o oposto. Ela acenou devagar. Posso saber o nome dele? Miguel. Não via motivo para ocultar o nome que Maria sempre escolhera para o filho. Uma sombra cruzou seu rosto. Talvez uma pontada de sofrimento, mas sumiu tão veloz que pude tê-la inventado. É um nome forte, murmurou ela. Ergui-me, impossibilitada de prosseguir nessa troca irreal. Ia sinalizar ao carcereiro quando ela interveio de novo. Ele carrega os olhos dela, percebe? De Maria, idênticos. Imobilizei-me de costas, sentindo as lágrimas contidas ao longo da visita, agora prestes a transbordar. Eu sei, afirmei, quase sussurrando. É por isso que batalharei por ele até o fim dos meus dias. Abandonava aquela sala com um fardo ainda mais opressivo do que ao ingressar. Não alcançara alívio emocional nem compreensão profunda. Somente a ratificação do que intuíra. Débora devastara nossas existências por ganância, por ciúme, por um abismo interior que nada saciaria. Retornei ao lar, a Miguel, com uma determinação renovada. Independentemente do pacto judicial ou da condenação imposta a Débora, meu foco primordial era assegurar que Miguel se desenvolvesse consciente de seu amor, de que seus pais o ansiavam com fervor, de que mera presença dele representava um prodígio e não um peso insuportável. Naquela noite, ao erguê-lo nos braços, seus olhinhos, idênticos aos de Maria, cravaram-se nos meus com uma força impressionante para uma criaturinha tão frágil. Algum dia eu revelo tudo para você, sussurrei com ternura. Sobre a mãe valente e o pai devotado, sobre como você resistiu apesar de todas as adversidades. Por ora, basta que entenda uma verdade essencial. Você chegou ao lar, está protegido e é amado de forma ilimitada. Com sua mãozinha, ele apertou meu dedo e, nesse instante de quietude, firmamos um acordo tácito. Não era o destino que eu desejava, mas o que a vida nos impôs, e eu o enfrentaria com cada gota de energia que ainda possuía. Os meses que se seguiram viraram um turbilhão de sessões no tribunal e madrugadas em claro. Miguel se desenvolvia de modo admirável, dada a origem tão dolorosa. Cada conquista no crescimento, o primeiro sorriso autêntico, o rolamento inicial, o momento em que conseguiu sustentar a mamadeira sozinho, transformava-se em uma triunfo, não só contra o histórico dele, mas também contra as inseguranças que me consumiam. O processo contra Débora só começou de verdade quando Miguel fez 6 meses.
Ela realmente fechara um pacto com o Ministério Público. Em troca de uma admissão integral, revelando nomes de comparsas e pormenores dos delitos, ganharia uma pena mais branda. Não os 30 anos que a promotoria buscava no início, mas 40, o que ainda contava como um êxito para a acusação. Eu ocupei o assento da frente em todas as audiências, absorvendo as descrições horrendas que vinham à tona uma a uma. Como ela arquitetara com precisão o assassinato de Carlos, pagando a um mecânico afogado em dívidas para danificar os freios do veículo. Como corrompera uma enfermeira e um médico interno para adulterar os documentos do parto de Miguel e registrar Maria como vítima de complicações obstétricas, quando na realidade injetara uma dose letal de remédios no soro da minha filha. Como esconder a Miguel por meses, orquestrando seu sumiço para alinhar com a saída dela do país logo após embolsar o seguro. Toda descoberta era como um golpe no peito, cada declaração, um véu adicional de terror. Ainda assim, eu me mantinha inabalável, fitando-a nos olhos toda vez que ela se voltava para o público. Era crucial que ela percebesse que não aniquilara nossa família por completo, que Miguel e eu havíamos resistido, que de algum modo nos reencontramos, contrariando todos os planos dela. Após 2 semanas de depoimentos, o júri proferiu o veredicto. Culpada em todas as imputações, 40 anos sem chance de condicional. Ao ouvir a sentença, não veio a euforia que eu previa. Apenas um vácuo peculiar, como se um episódio se encerrasse, me deixando esgotada e confusa. Ao deixar o fórum, deparei com Sofia ali, com Miguel no carrinho. Ele me deu um sorriso, acenando com os bracinhos rechonchudos, alheio à seriedade do que se passara. Eu o levantei e o apertei contra mim, sentindo suas dedinhos enroscarem no meu cabelo. Terminou, murmurou Sofia, tocando meu ombro com delicadeza. Agora vocês podem avançar. Avançar? A ideia soava ao mesmo tempo óbvia e inalcançável. Como prosseguir depois de uma catástrofe assim? Como erguer uma existência dos destroços? Aos poucos, eu percebi que a chave residia nas rotinas simples, no hábito cotidiano de nutrir Miguel, dar-lhe banho, embalá-lo até o sono, nas idas semanais ao cemitério de Maria e Carlos, onde eu o levava para dialogar com os pais, nas conexões que brotaram, como Sofia, que virou praticamente uma irmã, a delegada, que de quando em vez aparecia para nos ver, ou as vozes do grupo de apoio que localizei, cada uma carregando sua narrativa de dor e renascimento. A luta pela custódia definitiva de Miguel prosseguiu ao mesmo tempo. Mesmo com a condenação de Débora, o aparato jurídico hesitava em aprovar a adoção a uma mulher da minha faixa etária. Houve novas perícias, mais indagações sobre minha saúde e recursos econômicos, mais debates quanto ao bem-estar da criança. O que mais lhe convém é permanecer com quem o ama sem reservas. Defendi na última sessão, com Miguel dormindo em meu colo. Alguém que possa narrar sobre seus pais, exibir fotografias, perpetuar a lembrança deles. Alguém que demonstrou estar pronta a apostar tudo por ele. A magistrada, uma senhora de olhar perspicaz, me contemplou por um bom tempo, antes de declarar: Senhora Helena, não dá para desconsiderar as objeções à sua idade e as demandas de educar uma criança tão nova. Contudo, tampouco posso desprezar o laço singular que se criou entre vocês, nem as vicissitudes únicas que os aproximaram. Ela parou, voltando o olhar para Miguel. Esse garoto já suportou mais sofrimentos e abalos em seus poucos meses do que muitos padecem em uma vida inteira. Afastá-lo da única presença estável seria impor-lhe outra ferida. Assim, autorizo a adoção plena e legal, sob a condição. Recomendo que a senhora organize disposições oficiais para o bem-estar dele, no caso de algo ocorrer com a senhora, antes que ele atinja a idade adulta.
Lágrimas mudas rolaram pelo meu rosto ao absorver suas palavras. Fazia todo o sentido. Era além de justo. Representava uma oportunidade genuína de formarmos uma família de verdade. Ao deixarmos o fórum judicial naquela tarde, o entorno parecia alterado, mais luminoso por algum motivo, mesmo com as nuvens pairando no céu. Miguel, agora oficialmente meu filho, assim como meu neto, repousava sereno no carrinho, com o rosto plácido e seguro. Demos um jeito, filhote, murmurei baixinho. Vovó é agora uma Mendonça de pleno direito. Ficamos unidos para sempre. O primeiro aniversário de Miguel surgiu em uma manhã radiante de outono. Planejei uma festinha modesta no quintal. Somente os amigos mais íntimos, os que nos sustentaram ao longo do período mais árduo de nossas existências. Tinha um bolo feito em casa, balões multicoloridos, e Miguel, trajado em um conjuntinho azul escuro que Maria adquirira antes de partir, era o foco de todos, aplaudindo com torpeza cada novidade que surgia. Vendo-o se relacionar com os presentes, arriscando seus iniciais passos vacilantes, se apoiando em minhas pernas para firmar o equilíbrio, uma torrente de sentimentos mistos me assolou. Felicidade por esse instante valioso. Melancolia porque Maria e Carlos mereciam presenciar aquilo. Reconhecimento por termos resistido. Compromisso em respeitar o sacrifício não intencional deles, oferecendo a Miguel a existência mais plena que pudesse imaginar. Sofia veio até mim, com 2 copos de limonada nas mãos. O que passa pela sua cabeça? Indagou, passando-me um deles. Em tudo isso, repliquei com sinceridade. No que se foi, no que veio, na forma como a existência nos surpreende. Ela concordou, fitando Miguel, que nesse momento investigava um brinquedo inédito com fervor. Nunca pensei que viraria mãe aos 60 anos, prossegui. Por vezes, sinto pavor de não ser capaz o bastante, de não durar tempo suficiente para acompanhá-lo no crescimento. Ninguém sabe o quanto dispõe, comentou Sofia com delicadeza. Jovens partem a cada instante. Velhos se estendem por anos além do previsto. O essencial é o uso que fazemos do período disponível. Suas frases, diretas porém impactantes, ressoaram em mim. Fazia sentido perfeito. Nenhum de nós contava com certezas. Maria e Carlos, com certeza, não as tiveram, mas eu me achava ali, com uma nova oportunidade imprevista de amar, de zelar, de influenciar a trajetória de alguém. Ademais, prosseguiu Sofia com um sorriso. Você possui mais vigor do que várias mães de 30 anos que eu conheço. Soltei uma risada, ciente de que ela amplificava a realidade. As jornadas diárias se estendiam, as madrugadas frequentemente se prolongavam ainda mais. Meu organismo reclamava com incômodos inéditos. E surgiam instantes em que a exaustão parecia se infiltrar até os ossos. Contudo, brotava também uma energia renovada em mim, uma missão que me impulsionava para a frente quando eu julgava não suportar mais um avanço. À noite, após a saída de todos e o sono exausto de Miguel, acomodei-me na cadeira junto ao berço, folheando o livro de fotografias familiares. Deslizei os dedos sobre as imagens de Maria menininha, jovem, madura. Carlos em seu traje nupcial, os dois lado a lado, transbordando contentamento. As fotos finais de Maria gestante, com o semblante iluminado pela ânsia. Ele se assemelha tanto a você, confiei a foto de minha filha. Carrega seu sorriso, seus olhos e a obstinação do pai. Fechei o volume com a dor familiar apertando o peito, mas também com algo inédito, uma sensação de serenidade. Eles persistiam por meio de Miguel, pelas narrativas que eu relatava, pelo afeto que trocávamos. Nos anos subsequentes, nossa rotina ganhou um compasso distinto. Miguel se desenvolveu robusto e inquisitivo, com uma esperteza aguçada que me deixava admirada com frequência. Ao fazer 3 anos,
Inscrevi-o em uma escolinha e ele se ajustou com uma desenvoltura que me transbordou de satisfação. Formou laços, absorveu canções, retornava com rabiscos vibrantes e relatos infindáveis sobre suas peripécias cotidianas. Conforme amadurecia, as indagações surgiram, como era esperado, inicialmente puras e diretas. Vovó, por que eu não tenho pai e mãe como as outras crianças? Antecipei esse instante, orientando-me com especialistas em psicologia infantil sobre a maneira ideal de lidar. Relatei-lhe uma versão resumida dos fatos, que seus pais o queriam imensamente. Porém, um desastre trágico os enviara para o além, que eles se orgulhariam do garoto em que ele se transformava, que eu atuava como sua avó e também como sua mãe, pois o amava na mesma medida que eles. Ele assimilou isso com a resistência notável típica da infância, lançando de vez em quando questões que me dilaceravam. Eles me enxergam de lá de cima? A mamãe curtia sorvete de chocolate como eu? O papai contava histórias tão bem quanto você? Atendia a cada dúvida com franqueza e carinho, exibindo imagens, evocando lembranças, erguendo um retrato de Maria e Carlos que ele pudesse guardar para si. A narrativa inteira, a infidelidade de Débora, a bagagem no lago, seria revelada apenas quando ele estivesse mais médio lá, bem mais idoso. No momento, ele só necessitava de proteção e carinho, sem o fardo de uma catástrofe que ultrapassava sua compreensão. Ao chegar aos 5 anos de idade, percebi os primeiros indícios de que meu organismo não mais suportava minha vontade inabalável. Uma artrite nascente provocava dor ao me erguer depois de longos períodos sentada. Um exame médico habitual detectou hipertensão, demandando remédios todos os dias. Sinais sutis de que, enquanto Miguel dava os primeiros passos na existência, eu já tinha trilhado boa parte da minha jornada. Foi aí que decidi algo crucial. Era essencial nos prepararmos para o que viria, não só no aspecto monetário, mas também no afetivo. Miguel demandaria uma estrutura de suporte além da minha presença. Indivíduos que o reconhecessem, que o estimassem, que pudessem acompanhá-lo quando eu não mais pudesse fazê-lo. Sofia surgiu como a primeira opção em minha mente. Com o passar do tempo, ela transcendera o papel de mera companheira. Funcionava quase como uma tia para Miguel, figurando em festas de aniversário, passeios de fim de semana e situações urgentes. Ao chamá-la para uma discussão profunda, ela captou o tema antes de eu proferir uma palavra. Você deseja que eu atue como tutora legal de Miguel, caso algo lhe ocorra? Perguntou ela, indo direto ao essencial. Confirmei com a cabeça, admirada com sua sensibilidade. Estou refletindo sobre isso faz um tempo, confessou ela. Seria um privilégio, Helena. Eu o adoro, como se fosse filho meu. Lágrimas de conforto brotaram em meus olhos. Tratava-se de um encargo imenso que aliviava de minhas costas. Ter a certeza de que Miguel contaria com alguém que o apreciava, familiarizado com seu passado, disposto a resguardá-lo como eu o faria. Com essa angústia dissipada, consegui focar em desfrutar inteiramente o agora. Desenvolvemos rituais inéditos. Tardes no jardim público aos domingos, sessões de filmes com pipoca preparada em casa, verões na cabana à beira-mar que reservei com minhas reservas financeiras. Registrei cada instante em fotos, elaborei coleções de imagens, capturei gravações, construindo uma herança palpável para os dias em que minhas lembranças falhassem. Miguel iniciou os estudos no ensino fundamental, demonstrando-se um estudante aplicado e amigável. Seus educadores destacavam sua sensibilidade, habilidade para formar laços, fome por conhecimento. No lar, ele enchia nossas rotinas com indagações, testes, narrativas fantasiadas. Existia um brilho em seu interior que o trauma inicial de sua trajetória não conseguiu extinguir. De quando em vez, ao contemplá-lo no sono,
Eu refletia sobre o quão perto chegamos de tudo desabar, pois bastaria eu ter demorado minutos a mais para alcançar o lago ou desviar o olhar naquele instante decisivo para que o destino tomasse rumos bem distintos. A vulnerabilidade da existência e sua resiliência persistiam em me inquietar. No aniversário de 7 anos de Miguel, uma correspondência imprevista chegou às minhas mãos. O cabeçalho oficial da prisão feminina estadual provocou um aperto no meu ventre antes de eu romper o selo. Dentro, poucas frases em uma letra meticulosa que eu identificava de imediato. Helena, não busco sua absolvição, tampouco a mereço. Apenas desejo saber de seu bem-estar. Se ele está são, contente. Se ainda carrega aqueles olhos dela, Débora. Permaneceu fixada em meu olhar por longos minutos, com emoções conflitantes se debatendo em meu peito. Ressentimento pela pessoa que arruinou minha família, fúria por sua audácia em se aproximar após tanta dor e, de modo inesperado, um vislumbre de compaixão, não direcionado a ela, mas à existência oca que optou, ao afeto que descartou por causa da cobiça. Nunca repliquei, jamais revelei o bilhete a Miguel. Certos vínculos não deviam ser reatados. Algumas conexões precisavam ficar rompidas para sempre. Em vez disso, arquivei-o entre os papéis do processo. A narrativa integral que, futuramente, quando maduro, Miguel poderia acessar se o quisesse. A existência prosseguiu. Miguel avançou em estatura e discernimento. Eu avancei em anos, com os fios capilares totalmente grisalhos, as palmas mais marcadas por sulcos, os movimentos mais cadenciados, porém jamais permiti que minhas restrições corporais me afastassem dos eventos significativos. Competições esportivas na escola, exibições artísticas, encontros com os mestres. Ao completar 10 anos, surgiram as interrogações mais desafiadoras. Não bastava mais aceitar que seus genitores partiram em uma colisão. Ele ansiava por pormenores, cronologia, contexto. Revelei o que era viável, evitando o cerne da tragédia. Que o veículo de seu pai falhou nos mecanismos de frenagem, que sua genitora enfrentou issues no momento do nascimento. Omiti Débora, a bagagem, o reservatório. Ainda era cedo. Ao contrário, enfatizei relatos otimistas. Como Maria e Carlos se encontraram na universidade, como arquitetaram com esmero sua vinda ao mundo, como idealizaram a vida ao seu lado. Seu pai pretendia instruí-lo no futebol. Narrei-lhe certa noite, examinando fotos antigas. E sua mãe se empenhava em transformá-lo em um devorador de livros como ela própria. Miguel assimilava cada elemento com fervor, rastreando em si resquícios dos progenitores ausentes. E eu os distinguia sem esforço. O sorriso de Maria, a persistência de Carlos, traços miúdos e expressões. Fizeram-me prender a respiração por um instante devido àquela semelhança impressionante. Conforme ele entrava na adolescência, passei a me preparar para as indagações inevitáveis, para a revelação integral que um dia precisaria transmitir. Procurei ajuda de psicólogos, devorei obras sobre superação e sofrimento, refleti sobre o instante ideal e as expressões adequadas. Numa tarde de chuva, quando Miguel completava 12 anos, retornou da escola mais calado do que o habitual. Instalou-se à mesa da cozinha enquanto eu arrumava o jantar, remexendo na refeição sem de fato prová-la. O que houve? Indaguei por fim. Algo ruim rolou na escola. Ele pausou, seus olhos, idênticos aos de Maria, cruzando os meus com uma gravidade que me oprimiu o peito. A gente estava investigando as histórias das famílias na aula de história, explicou devagar. O mestre nos mandou fuçar nos acervos de jornais da região. Meu estômago revirou. Eu antevia o inevitável. Achei matérias, vovó, sobre meus pais, sobre ela. Sua voz embargou no final. Apaguei o fogo e me acomodei próxima a ele, envolvendo suas mãos nas minhas.
Estavam geladas, agitadas. Por que você nunca revelou? Questionou. O tom de repente infantil, regressando à meninice. Sobre como de fato o resgatei, sobre a valise, inspirei profundamente, carregada pelo fardo dos anos e dos silêncios acumulados entre nós. Eu desejava resguardá-lo, admiti com franqueza. Queria que sua infância fosse serena, livre do encargo dessa narrativa. Pretendia desabafar quando você crescesse mais, quando pudesse captar melhor. Eu soube que Débora, tentou acabar comigo, que ela acabou com meus pais. A voz dele se partiu, com lágrimas rolando pela face ainda jovem. Abracei-o forte, sentindo seu corpo vibrar contra o meu. Não dava mais para recuar. A realidade, em toda sua crueza e sofrimento, agora se revelava. Sim, afirmei com delicadeza. Ela cometeu atos horrendos, inconcebíveis. Mas você resistiu, Miguel. Você é o prodígio que emergiu dessa desgraça. Nos dias que se seguiram, narrei-lhe o relato inteiro. Não as partes mais sórdidas, mas o essencial para que ele captasse o ocorrido. Como o vi ser lançado no lago, como batalhei para resgatá-lo, como soubemos que era filho de Maria e Carlos, como disputei sua custódia. Ele escutou com uma maturidade inesperada, indagando, digerindo, demandando intervalos quando os sentimentos se intensificavam demais. Então você de fato me resgatou, concluiu ele certa noite, após longas horas de diálogo. Você salvou minha existência de verdade. E você salvou a minha? Retruquei com o coração aberto. Eu vagava sem rumo depois da perda de Maria. Você me devolveu um sentido. Ele ponderou por um instante, o olhar perdido. Queria ao menos uma lembrança deles, murmurou baixinho. Só um fragmento. Eles perduram em você, respondi, emoldurando seu rosto com minhas mãos marcadas pelo tempo. Toda vez que você ri, avisto sua mãe. Toda vez que você persiste em algo com afinco, vejo seu pai. Eles jamais nos abandonaram de todo. Essa troca inaugurou uma etapa inédita em nosso vínculo. Miguel deixava de ser apenas o menino sob minha guarda. Tornava-se um rapaz iniciando a jornada para decifrar seu papel numa saga intricada e sofrida. Sua forma de lidar com a verdade divergiria da minha. Ele teria de traçar seu trajeto para assimilar, acolher e prosseguir. E eu o acompanharia em cada etapa. Os anos fluíram, cada qual com alegrias frescas e obstáculos renovados. Miguel adentrou a adolescência com a turbulência afetiva comum a essa idade, intensificada por seu passado singular. Houve acessos de fúria, dúvidas, explorações identitárias. Houve também laços profundos, insights crescentes, reconhecimento recíproco. No seu 15º aniversário, ele me presenteou com algo surpreendente. Um álbum meticulosamente compilado com nossas imagens ao longo do tempo, intercaladas com retratos de Maria e Carlos, que eu guardara com carinho. Na folha inicial, uma frase solitária, rabiscada em sua caligrafia já madura, para a mulher que me concedeu duas existências, a que me gerou via minha mãe e a que me preservou quando mais ninguém poderia. As lágrimas brotaram de imediato, turvando minha vista ao virar as folhas. Cada imagem narrava um capítulo. Nossos inícios como família forjada no improviso, celebrações de anos, conquistas acadêmicas, instantes prosaicos elevados a épicos pela mera dádiva de estarmos aqui para vivê-los. Onde arrumou essas imagens antigas? Perguntei, traçando com os dedos uma foto de Maria menininha, espelhando Miguel na mesma fase. Sofia me auxiliou, confessou ele. E a delegada, ou seja, Regina, ainda guardava umas do dossiê do caso. Fiquei emocionada com o gesto, com a empatia que ele exibia. Meu neto, meu menino, evoluía para um homem que portava um legado traumático, mas não se deixava moldar por ele.
Ao chegar aos 17 anos, Miguel se aproximou de mim com um pedido, algo que eu jamais pensei escutar. Desejo vê-la, declarou ele de forma direta, acomodado à mesa da cozinha logo depois da refeição noturna. Não foi preciso questionar de quem se tratava. Está certo disso? Indaguei, examinando as feições dele. Não existe dever algum, Miguel. Você não lhe deve nada. Não se trata dela, esclareceu ele com tom sereno e firme. É questão minha. Eu necessito encará-la frente a frente. Preciso, sei lá, quem sabe, alcançar uma forma de resolução. Captei o que ele não conseguia expressar verbalmente. O impulso de enfrentar o espectro de seus terrores noturnos, de observá-lo sob a claridade do dia, de reassumir controle sobre a própria história. Se for mesmo o que deseja, estarei ao seu lado, afirmei por fim. Porém, não tem de encarar isso isolado. Vou acompanhá-lo. Ele demonstrou alívio evidente. Obrigado, vovó. Passadas 3 semanas, estávamos na área de visitas da prisão feminina estadual. Havia-se transcorrido 17 anos desde o último encontro com Débora. O passar dos anos não a tratara com bondade. Seu semblante exibia sulcos profundos, os fios de cabelo inteiramente prateados, o físico minguado pelo aprisionamento. Ao adentrar o ambiente e deparar-se com Miguel, ela travou no lugar. Os olhos dela se dilataram e, por um instante breve e passageiro, percebi um vislumbre de familiaridade cruzando sua expressão. Não era surpreendente. Miguel era a imagem viva de Carlos na juventude, herdando os olhares vívidos de Maria. Olá, Débora, pronunciei, rompendo o ar carregado de tensão. Ela se acomodou devagar diante de nós, fixando o olhar no rosto de Miguel sem desviar. Você apareceu, murmurou ela ao cabo. A voz dela saía áspera, como se raramente empregada. Após tantas mensagens, você resolveu vir. Mensagens? Virei-me para Miguel, atônita. Ela enviou outras, informou ele com tranquilidade. As descobri ao arrumar seus papéis para o plano de saúde no ano anterior. Não comentei nada porque, enfim, elas não pareciam relevantes. Débora baixou os olhos para as mãos presas por algemas, depois ergueu o olhar para Miguel outra vez. Você possui os olhos dela, comentou ela quase em sussurro, como eu me recordava perfeitamente. Miguel manteve a compostura, analisando-a com uma atenção precisa, quase impessoal. Não se via rancor em sua face, tampouco clemência. Apenas uma indagação moderada, como se avaliasse uma criatura exótica e perturbadora. Por qual motivo quis me encontrar? Questionou Débora por fim. Buscava compreender, replicou ele de maneira sucinta. Ou ao menos esforçar-me por isso. Ela soltou uma risada breve e desprovida de graça. Compreender o quê? O motivo de eu ter assassinado seus pais? De eu ter tentado acabar com você? Não existe nada a ser compreendido. Eu era mesquinha, ávida, oca. Cometi atos irremediáveis por causa de dinheiro. Sua sinceridade me pegou de surpresa. Não restava mais aquela frieza calculista que eu recordava, somente uma aceitação repleta de amargura. Você lamenta? Indagou Miguel, com voz notavelmente estável. Ela o fitou por um bom tempo antes de contestar. A cada dia, admitiu enfim. Embora isso não altere coisa alguma. O remorso não devolve vidas, não transforma o ocorrido. Miguel assentiu devagar, como se validasse uma certeza interna. Cheguei aqui achando que avistaria um ser monstruoso, confidenciou ele. Alguém imponente e assustador. Contudo, você é só melancólica e insignificante. Débora ficou muda, mas uma alteração se deu em seu olhar. Um traço de sofrimento, quem sabe, humilhação. Agradeço por me visitar, expressou Miguel ao se erguer. Creio que obtive o que buscava. Ele se voltou para deixar o local, mas deteve-se, contemplando-a uma derradeira vez. Eu te absolvo.
afirmou ele com serenidade. Não em benefício seu, mas em prol de mim mesmo. Não pretendo arrastar o fardo das suas ações pelo restante dos meus dias. As palavras pareciam feri-la como um impacto corpóreo. Seus ombros se curvaram, e pela primeira ocasião desde que a conheci, avistei lágrimas autênticas em seus olhos. Deixamos a sala em mutismo, abandonando-a a sós com seu remorso tardio. No veículo, Miguel ficou em silêncio por longos minutos, até se manifestar. Ela é só uma alma fragmentada, observou ele. Durante tanto tempo, eu a via como um demônio invencível, mas na verdade é só lastimável. Eu compreendi inteiramente o que ele exprimia. Débora havia dominado tanto espaço em nossas existências, em nossos devaneios sombrios, que quase se elevava acima da realidade. Avistá-la diminuí-la à sua essência real, uma senhora envelhecida em trajes carcerários, devorada por culpas, representava uma autêntica purificação. Você de fato a absolve? Perguntei com delicadeza. Miguel ponderou por instantes. Não tenho certeza se absolvição é o termo exato. Penso que me desprendo dela, da fúria, do pavor. Não desejo que ela exerça domínio sobre minha existência. Segurei sua mão, pressionando-a com ternura. Meu neto transformara-se em um rapaz de maturidade impressionante, apto a vislumbrar para além de sua própria aflição. Maria e Carlos se sentiriam tão exultantes. No ano subsequente, Miguel concluiu o ensino médio com distinção e ingressou na Universidade Estadual, optando por psicologia. Uma decisão que não me espantou. Sua vivência pessoal influiu nele um fascínio intenso pela mecânica da psique humana, pela resistência, pelo caminho da recuperação. A ideia de sua saída gerou emoções mistas. Orgulho. Sinto um orgulho imenso pelas realizações dele, uma melancolia precoce pela residência que se tornaria mais quieta. E confesso certa apreensão. Aos 78 anos, minha condição física, ainda razoável para a idade, começava a enfrentar as limitações inescapáveis do tempo. A artrite se agravava. Meu coração, de quando em quando, reclamava com batimentos irregulares. Talvez seja melhor eu permanecer por perto, propôs Miguel, ao perceber minha hesitação em discutir sua saída. Posso cursar na faculdade da cidade? Nem cogite, retruquei com determinação. Essa é a oportunidade de alargar seus horizontes, de forjar seu caminho independente. Eu me virarei. Jure que vai me telefonar se surgir qualquer problema? Pediu ele. Jure que não vai dissimular se algo te incomodar? Assegurei, tocada pela sua solicitude. Nossas funções iam se trocando aos poucos. Ele agora me protegia, do seu jeito peculiar. O momento da despedida veio depressa demais. Seu aposento, outrora repleto de volumes, cartazes e itens de esporte, agora exibia um vazio incomum, contendo só o indispensável que não entraria no alojamento da universidade. Auxiliei na arrumação das derradeiras bagagens no veículo, percebendo cada gesto nas minhas articulações inflamadas. Antes de embarcar, ele me envolveu num abraço apertado. Não se tratava mais da criança que eu salvara de uma valise no lago. Tratava-se de um rapaz adulto, esguio e robusto, com todo o porvir à sua frente. Obrigado, murmurou ele junto ao meu ouvido. Por tudo, pela existência que me deste. Sou eu quem agradece, repliquei, com as lágrimas brotando apesar da minha tentativa de reter-las. Você me devolveu um sentido quando pensei que tudo se fora. Ele recuou, limpando os olhos de forma discreta. Eu regresso no fim de semana vindouro e telefono diariamente. Não force a barra. Brinquei, na esperança de suavizar o instante. Vá viver, cultive amizades, dedique-se aos estudos. Eu estarei por aqui quando você quiser. Fiquei olhando o automóvel se distanciar, agitando a mão até ele sumir na dobra da estrada.
A moradia ecoava um silêncio inédito após 17 anos. Retornei devagar para dentro, carregando o peso de cada um dos meus 78 anos, e me acomodei na cadeira de balanço da sala, aquela em que tantas vezes embalara Miguel, contara contos, consolara choro. Tratava-se do fluxo inevitável da existência. Eu compreendia. As crias amadurecem e voam do ninho. Os responsáveis, ou nesta situação a guardiã, permanecem. Contemplei as imagens na parede, o registro gráfico da nossa trajetória familiar. Maria e Carlos na cerimônia nupcial. Miguel como recém-nascido nos meus braços à clínica. Sua inicial comemoração de anos, as colações de grau e, presentemente, rumando à faculdade. Nós lográramos êxito. Diante de todas as adversidades, percalços, madrugadas insones e períodos de dúvida, chegáramos a este ponto. O garoto que eu retirara de uma mala no lago transformara-se num moço com perspectivas radiantes. A mala, que aparentava ser o término, virara o início. A desgraça se convertera em vitória. O rodar prosseguia. A vitalidade resistia. O afeto triunfava. E, no fim das contas, era o único elemento de verdadeira relevância. Se essa narrativa te cativou, dá um clique para se cadastrar e compartilha nos comentários qual delas te surpreendeu mais. E vira membro para conferir conteúdos especiais que não libero por aqui. Te aguardo lá. É isso aí.